Então vamos para a nossa quarta parte, Datatable jQuery. Agora chegou a hora da gente criar o DAO, fazer o acesso ao banco, processar a informação e passar o retorno para o nosso HTTP, imprimir corretamente na tabela do Datatable jQuery. Tá? Então, a gente tem que criar aqui um pacote de DAO no nosso projeto. A gente anteriormente tinha criado o pacote Connection, né? Criado a classe de conexão. E agora nós temos um package chamado de DAO. Tá? Dentro desse pacote, criar aqui uma classe Java. Vou chamar aqui de DAO usuário, porque eu vou usar a tabela de usuários para apresentar para vocês. Tá? Então, primeira coisa, temos que declarar aqui um pacote aqui uma classe de conexão. Vou chamar aqui o stack connection, que vai ser a nossa conexão. Temos que ter aqui um construtor default que vai receber aqui a nossa conexão do nosso banco de dados. Então a gente vai pegar aquela nossa classe de conexão, que é o connection database, que é a nossa classe aqui, que a gente criou anteriormente. Tá? Então nós vamos chamar ela, ó, connection database, tá? Aqui, ó, realiza a conexão com o banco de dados, que é a nossa classe que a gente criou. Tá? Ponto get connection. Tá? Então quando a gente criar um objeto da usuário, ele automaticamente já vai receber a conexão. E a gente tem que criar aqui agora um método para trazer os dados do banco de dados. Tá? Então, primeiramente, a gente vai precisar de um objeto para representar os dados do banco. Tá? Então, nós vamos criar aqui. Nós temos aqui o banco de dados. Vamos olhar aqui novamente o nosso banco. Esperar aqui o Postgres abrir. Vamos olhar aqui no banco de dados. Então nós vamos usar esse banco, que possui aqui a tabela de usuário, tá? Com login, senha e ID. Ótimo. Então nós precisamos o quê? Nós temos aqui um user logado, certo? Só que eu vou deixar de lado esse user logado aqui e vamos criar aqui uma tabelinha, uma pacote de entidades vou criar aqui um package de entidades para a gente só criar as nossas classes que representam o banco de dados. Então, eu vou criar aqui a classe usuário, que vai representar a minha tabela no banco de dados. Né? Então, vamos criar aqui os atributos. Ó, private string, qual que é aqui? Login e senha. Ó, login. O próximo é a senha. E nós temos aqui o ID. Ó, private ID. Tá? Vamos criar aqui source, vamos criar os setter e getters. Então, criamos aqui os setter e getters do nosso atributo. Então, o nosso método vai retornar uma lista do quê? De usuários. De usuários do pacote de entidade. Então, get
usuários. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é criar o SQL. Então, a gente vai dar um select, vamos trazer todos os atributos da tabela usuário, banco de dados. Tá? Nós vamos pegar aqui o nosso preparate statement, a gente vai preparar a nossa conexão. Vamos pegar a nosso objeto conexão, ponto preparate statement, e vamos passar o SQL que a gente acabou de criar para ele. Tá? Os dados eles vão ser retornados para um result set do pacote java.sql. Então aqui a gente vai ter o que? Result set. Isso aqui é tudo do JDBC, tá, gente? Então nós pegamos aqui o objeto statement da linha de cima, ponto execute query, que ele retorna um result set. Tá? Esse vermelho aqui é que a gente precisa lançar uma exceção para cima. Então a gente declara aqui um true exception. Tá? E a gente tem que retornar ainda uma lista de usuários. Tá? Então aqui a gente vai criar uma lista de usuários, new array list de usuário. A gente vai retornar no final a lista de usuários. Tá? Então agora a gente tem que fazer o quê? A gente pode retornar, o SQL vai retornar vários usuários para a gente. Nenhum, um ou vários. Então para a gente conseguir ler toda a lista de usuários retornados do SQL, a gente tem que pegar o result set.nest. Tá? Então, enquanto existir resultado, o while vai ficar sendo executado e a gente vai fazer a montagem na nossa lista de dados. Tá? Então, enquanto existir resultados, a gente vai criar um novo objeto de usuário. Tá? Então, a gente vai ter aqui usuário.set id do result set. Result set.get string da coluna id. Vai ter aqui o usuário.set login do result set.get string login. Né? Então a gente aponta o que? Para os campos do banco. Né? E faltou, bem, a senha. A gente pode carregar, lógico, mas a gente não vai mostrar a senha na tela para o usuário, né? Mas a gente pode aqui, a gente pode carregar também. Ponto set senha result set.get string senha. Agora a gente vai pegar a nossa lista de usuários, ponto adicionar o usuário que foi criado. Né? Então pronto, a gente já tem a nossa lista de usuários aqui sendo carregada. Tá? A gente tem que pegar o nosso DAO-usuário e declarar ele aqui na nossa servlet. Tá? A gente vai declarar aqui o private DAO-usuário igual a um new DAO-usuário. Tá? O DAO-usuário ele vai retornar o quê? Uma lista de usuários. Então nós teremos aqui o usuário igual a DAO-usuário ponto aquele método que a gente criou, que é o DAO get usuários. Tá vendo? Então aqui a gente tem que fazer o tratamento de exceção. Ó, colocamos aqui o try. E aqui no final o catch. E fazemos aqui o nosso tratamento de exceção. Tá? Vamos aqui
fazer uma organização de código, né, para melhorar. E se deu algum erro, né, é lógico que o nosso response.setStatus, no caso, vamos setar aqui o status 500 de erro, né, e imprimir no console com print stack trace. Tá? Então a gente vai fazer aqui a nossa verificação se existe mesmo usuários. Tá? Então se usuários.exempt, diferente de vazio, se existe usuários, ele vai entrar aqui na nossa condição e criar o JSON. Tá? Só que essa lista de usuários, ela tem que ser implementada corretamente aqui. Tem que ser feito corretamente a implementação do JSON. Não é verdade? Então, primeira coisa. Quantos usuários eu tenho no meu banco de dados? Né? Então, a gente vai pegar a lista de usuários e setar aqui. Opa. Então, aqui vai entrar a nossa lista de usuários. Ponto size. Essa é a quantidade de usuários. Então, a gente também precisa aqui passar usuários.size para a tabela jQuery saber a quantidade de registros. Tá? E a iteração vai acontecer exatamente aqui. É aqui que vai acontecer toda a nossa iteração. Né? A gente tem que criar, para cada usuário, a gente tem que criar um registro. Tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem a abertura do JSON, do data. O Eclipse mostra para a gente a chave principal. Então, essa parte é responsável pela montagem de dados. Mas a gente tem que mudar algumas coisas aqui ainda. O que a gente quer carregar na tabela? É apenas os dados do usuário, ID e, por exemplo, login, né? Então aqui, ID e login. Eu não vou precisar mais desses outros dados, porque eram os dados de teste nosso. Tá? E aqui também, como a gente tinha colocado dados estáticos, isso daqui vai mudar completamente a partir de agora. Vamos separar aqui, vamos fazer um comentáriozinho. Processa a lista de dados. Vou colocar aqui início. Vamos colocar aqui o fim. Então é nesse bloco aqui que vai acontecer o nosso processamento, que a gente vai processar a lista de usuários carregada do banco. Né? O cabeçalho aqui do JSON vai ser sempre essa daqui, né, que a gente está dizendo aqui para imprimir uma tabela. O total de resultados, o record filter, né, que ele vai usar, é um parâmetro da tabela também, você pode ver na documentação do data table. E aqui o data é representado por um JSON de dados, e aqui onde pode ser infinito, né? E aqui o fechamento do data, fechamento do JSON. Então, se você pode ver aqui, o fechamento do data.
E aqui é o fechamento do JSON. Tá? Se você não entende muito bem o JSON, eu te aconselho a você estudar e aprender o JSON corretamente, tá? É muito importante hoje em dia, qualquer programador web saber JSON. É importante também, obrigatório. Tá? O que vai acontecer? Aqui a gente tem dois dados estáticos. Tá? A gente tem que ficar o quê? Apenas com um. Lembrando que cada dado é repartido por uma vírgula aqui. Tá? E o último não tem a vírgula. Tá? Então vamos aqui. Vamos apagar o primeiro aqui. A gente vai apagar. E aqui a gente tem que fazer o processamento da lista. Ó. Vamos fazer aqui um for. Opa. Vamos fazer aqui por fora, gente, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Ó, for. Beleza. Se você tentar fazer aqui dentro, com certeza vai ocasionar um erro ali para vocês. Então vamos processar aqui em cima a lista de usuários e a gente só vai atribuir a variável aqui dentro, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos declarar aqui uma variável de string que vai ser o data. Vamos colocar ela como vazia. Tá? Vamos pegar os dados aqui que a gente precisa, colocar aqui dentro de exemplo e a nossa variável data sendo concatenada aqui dentro. Tá? Aqui tem um maisinho. Tá? Então, só basta a gente fazer o processamento aqui agora. Tá? Então, data vai ser igual e mais. Mais igual. Tá? Que é a concatenação de strings em Java. Né? Ele vai somando, vai juntando as strings. E aqui o ponto e vírgula. Só que a gente precisa de alguns ajustes ainda, não é verdade? A gente precisa o quê? Qual que é o primeiro atributo? É ID, o segundo é login. Então, o primeiro aqui vai ser o ID. Então, a gente vai ter aqui o usuário. Usuário.getID. Tá? E qual que é o próximo aqui? É o login. Não é verdade? Então, a gente vai ter aqui... Opa, vamos acertar aqui. .get login. Tá? O resto aqui a gente não precisa. O último atributo aqui não tem a vírgula. Tá? E a gente tem que trabalhar aqui agora. Tem que trabalhar essa string para o último dado não inserir a vírgula, senão vai ocasionar um erro no nosso JSON. Então vamos usar aqui um pouquinho de lógica aqui. Se o último usuário não pode ter a vírgula no final, porque daí a gente tem que fechar o JSON, né? Então vamos usar um pouquinho de lógica aqui. Vamos fazer aqui um int total usuários vai ser o quê? O tamanho da minha lista. Tem aqui o tamanho da minha lista. Vamos fazer um índice aqui. O índice ele vai começar o quê? Em 1. Tá? Vamos arrumar a variável aqui. Usuários. Tá? Então vamos tirar essa vírgula daqui e vamos fazer aqui uma condição. Ó.
se o meu index, né, é menor do que o total de usuários, eu vou pegar o data e vou somar no final com uma string. E após o processamento eu tenho que fazer o meu index incrementar. Tá? Então vamos testar aqui, ver se a nossa lógica está feita. Aqui agora dá para a gente melhorar esse nosso código e formatar aqui, ó, de forma correta. Vai ficar bem mais bonitinho agora. Tá? Ficou melhor agora, né? Então vamos testar. Vamos colocar aqui um breakpoint. Vamos publicar aqui as alterações. Iniciar aqui o debug. E vamos testar aqui a nossa aplicação, ver se vai funcionar. Então, caiu aqui no debug. Vamos ver se está trazendo... Ó, deu um erro aqui. Vamos ver qual que é o erro. Ó. O nome da coluna, Enha, escreveu errado, né? Não foi encontrado no result set. Então, a gente escreveu errado alguma coisa aqui no nosso carregamento. Aqui, ó, faltou escrever corretamente aqui. Então, vamos lá, vamos parar aqui o servidor. Vamos salvar, vamos publicar. Vamos startar de novo. Então, vou colocar o debug aqui. Aqui no getUsuário, a gente debugar e entender. Então, vamos aqui novamente. Vamos aqui, vamos logar. Vamos aqui, ó. Caiu lá no getUsuário, dá um F8, vamos continuar. Vai criar o SQL, vai preparar, executou no banco sem nenhum problema. Aí identificou que tem registro. Está criando o objeto. Aqui, ó. ID 82, login, senha, o primeiro objeto, tem o segundo registro agora, o segundo usuário, aqui é admin, senha, tá? Então tem dois registros, entrou, verificou, total de usuários aqui 2, comecei meu índice em 1. Fez aqui a montagem dos dados do JSON. Então, 1 é menor do que 2, né? Então existe outro registro para ser incrementado. Então tem que separar por vírgula. E aqui, montou, concatenou. Olha lá, colocou a vírgula aqui agora para separar os dois JSON. Aí, tá 2, né? Ele incrementou nossa variável aqui antes. 2 é menor do que 2? Não, então vai passar por fora, acabou. Tá? Vamos ver aqui a montagem final do nosso JSON. Aparentemente está correto. Vai dar resposta, dá um F8, vamos continuar. E carregou, pronto. Carregando perfeitamente os dados do nosso JSON. Tá? Então, tem aqui o ID, o login, a tabela. Aqui é um detalhe, pessoal. Cada vez que a gente clicar aqui, ele vai fazer o Ajax de novo. Então, vamos tirar aqui o breakpoint. Ele vai fazer várias vezes. Tá? Carregando perfeitamente. Existem inúmeras opções que você pode retirar esse processamento aqui. Tá? Então, a parte mais básica que a gente acabou de fazer
E para você desabilitar algumas opções aqui, para ele não ficar fazendo o Ajax sempre, você deve olhar na documentação do Datatable. Existem outros parâmetros que você seta aqui, tá? Você atribui para ele não ficar carregando a todo momento, tá? Então a parte mais básica, a parte mais importante aqui do Datatable está aqui realizada. Então legal, foi muito fácil mesmo a gente fazer o carregamento, fica com muito pouco código e de uma forma bem simples, né? A parte mais difícil é essa parte aqui da lógica que a gente tem que trabalhar, tá? Mas nada que um pouquinho de prática não ajude você a ficar craque nisso, tá? Então essa foi a nossa aula de Datatable.